Boa noite, sarovianos. Eu sou o seu anfitrião Zé Pereira com as notícias M21, aqui na bela capital de Saarholm. Temos notícias de última hora vindas diretamente do sul de Estos que podem abalar toda a nossa concepção da história saroviana. Comigo está o nosso repórter de campo, João da Silva. João, pode nos dizer o que está acontecendo aí embaixo? Obrigado, senhor Pereira. Sim, hoje mais cedo aqui em Altonwood, arqueólogos descobriram algo completamente novo que contradiz nossas crenças sobre como o novo Império Saroviano foi formado, e todo o Ministério da Cultura e Patrimônio está abalado com a questão. Durante uma escavação rotineira a leste da cidade nesta manhã, agentes de campo descobriram algo chocante, que Jacó, o francês mais famoso do Graal e ladrão de troféus, continua sendo um veado confirmado. A história saroviana sempre foi uma bagunça complicada, quando milhares e milhares de pessoas passam por suas portas todos os anos, sem mencionar os intermináveis conflitos, guerras, política, reformas e muito mais nos quais Sarovia esteve envolvida, pode ser difícil rastrear onde tudo começou e onde estamos hoje. Isso se torna ainda mais difícil quando algumas pessoas têm perspectivas muito únicas e flagrantemente falsas sobre as razões das coisas. Algumas pessoas, sejam viciadas ou simplesmente esquizofrênicas, têm opiniões delirantes sobre propriedade e criatividade, e algumas pessoas, por mais chances que tenham de colocar a bola na rede, rotineiramente falham em marcar um gol. Você consegue adivinhar de quem estamos falando hoje? O ano é novembro de 2020. Após meses de declínio da atividade e decadência política, a Confederação do Nafets, uma união de estados sarovianos sob um novo nome, está em queda livre, liderada por dois monarcas, Jacob I e Eduardo II. A união dos dois estados, Reuss e Nassau, precisa desesperadamente de ajuda para voltar aos trilhos. Entra em cena Constantino IX e seu filho, João. Como legítimos herdeiros do trono saroviano, os dois renegociam a estrutura política e dissolvem a Confederação do Nafets para restaurar o novo Império Saroviano. Eduardo e Jacob concordam em liderar Reuss e Nassau dentro de Sarovia, com Constantino como imperador, o chefe de ambos. Tanto Eduardo quanto Jacó não eram desconhecidos para Constantino IX. Eduardo teve muitos anos de serviço no exército imperial e era um patriota saroviano. Mas Jacó era algo diferente. No início de 2020, Jacó liderou uma rebelião contra o governo saroviano para tentar manter alguns dos seus poderes como rei. Essa rebelião fracassou sem qualquer resultado, mas Jacó já era conhecido como uma figura semi-não confiável. Não surpreenderia ninguém, então, que menos de um mês após o retorno do novo Império Saroviano, em sua forma atual, Jacó lançaria mais uma rebelião fracassada. Depois que sua esposa e namorada online, Ais, se recusou a jurar o juramento de lealdade a Sarovia e ao imperador, Jacó teve um ataque de raiva no jogo e saiu. Logo depois, percebendo o erro, começou a recrutar brasileiros para a sua guilda, que imediatamente lhe disseram o que todo saroviano já lhe dizia há anos: vai te foder. Ao final da semana, Jacó se divorciou de sua esposa, terminou seu relacionamento online e implorou para Roque, o novo rei de Nassau e atual escravo de Jacó, assim como implorou para Constantino IX para retornar a Saróvia, alegando que havia mudado e que sem Sarovia ele não era nada. Os oficiais brasileiros, furiosos com a traição de Jacó, concordam com Constantino. Jacó não pode retornar como rei. Mas Constantino bane Jacob de Saróvia? Não. Constantino, contra a vontade dos oficiais brasileiros, traz Jacó de volta ao exército como oficial. Em menos de uma semana, Jacó é expulso novamente por discutir e causar brigas com os brasileiros. Jacó então deixa o Graal, nunca mais para retornar. Brincadeira. Jacó, numa tentativa de encontrar uma solução pacífica, recebe o papado da Igreja Estefânica pelos sarovianos, para garantir que todos ficam satisfeitos com o que têm. Mas isso também não deixa Jacó feliz. Constantemente ele tenta intervir na política e nas decisões de Nassau. Durante toda a primavera e o verão de 2021,
Jacó chora e reclama como a criança imatura que é, sem surpresa para ninguém. Mas por trás do choro, das reclamações, das lamúrias e do teatro de bebê chorão, Jacó passou meses convencendo os brasileiros sarovianos de como Constantino era ruim. Quando Constantino se mantém firme e defende uma decisão para tornar Sarovia mais eficiente tanto para anglófonos quanto para brasileiros, Jacó se rebela, com muitos brasileiros, e lança sua terceira rebelião, a Rebelião Jacobita. A Rebelião Jacobita é uma longa história. Podemos entrar em muitos detalhes e expor todas as mentiras que Jacó e seus escravos espalharam: racismo, propaganda anti-saroviana, sem mencionar seu trabalho e acordos com o Império Auriano, que era o principal rival e inimigo de Sarovia, espalhando mentiras sobre Sarovia por muitos anos. Mas, de novo, quem se surpreende que um traidor trabalharia com o maior inimigo de Sarovia? A propósito, vamos esclarecer rapidamente a principal alegação de Jacó sobre por que Constantino foi um mau imperador. Ele afirma que, antes de ser imperador, tentou entregar Sarovia para Áurea. Isso não resultou em absolutamente nada, e nada foi entregue. Nenhum governo saroviano jamais reconheceu tal evento. Mas sabe o que Jacó fez? Aquele que alegava ser o defensor de Sarovia? Isso mesmo, aceitou a ajuda dos aureanos em troca de conceder títulos de nobreza para eles. Mas quem se importa com isso? Vamos focar nos verdadeiros fatos. Qual imperador saroviano derrotou Áurea no Classic? Constantino IX. Qual imperador saroviano derrotou Áurea no West? Constantino IX. Qual imperador saroviano trouxe mais de 70% do alto comando aureano para Sarovia? Constantino IX. Qual imperador saroviano fez 2 imperadores aureanos se renderem a ele? Constantino IX. Qual imperador saroviano fez um imperador aureano entregar toda a Áurea para Sarovia, incluindo seu site, seu dinheiro e tudo mais? Isso mesmo, Constantino IX. A rebelião jacobita terminou após combates de alta intensidade, mas não foi Jacó quem liderou a rebelião. Não, Jacó sentou sua bunda e mandou outros lutarem. Os próprios oficiais de Jacó admitem que ele não fez nada, não recrutou, não organizou eventos e foi essencialmente inútil. Alguém surpreso? Nós não. Quando a rebelião jacobita terminou, Jacó voltou a ser papa da Igreja Estefânica, agora incluindo Áurea. Jacó reconheceu Constantino e seu sucessor, o atual imperador, Carolus XIII, como os verdadeiros imperadores de Sarovia várias vezes, e admitiu publicamente que não queria Sarovia. De fato, um acordo entre Jacó, agora chamado de Jaime, e Constantino IX estabelecia que Jacó nunca mais reivindicaria Sarovia. Parece que Jacob tem um hábito rotineiro de quebrar promessas, e um hábito rotineiro de insultar seus próprios oficiais, como Tsu, Hawk e outros. Na verdade, Constantino e Jacó trabalharam bem juntos por alguns meses, enquanto Sarovia finalmente começava a se curar da rebelião e se tornava a superpotência número 1 do Graal, com exceção dos surtos infantis e insanos de Jacó, depois que seu cargo de administrador foi removido no servidor da Igreja Estefânica, e vale lembrar, seu cargo de papa ainda tinha poderes de administrador. Ele surtou por absolutamente nada. Sarovia e Jacó finalmente começaram a se entender pela primeira vez em 2 anos. Mas isso não duraria. Jacó se rebelaria mais uma vez e criaria uma nova guilda, Hanoria. Hanor foi nomeada por um nobre saroviano chamado Henry Vasa, inspirado em Hanover. Não só Jacó não consegue pensar em um nome original, como ainda precisa pegar um nome de um saroviano. E como era de se esperar, poucos meses depois, Jacob afirma que ele é o legítimo imperador do novo Império Saroviano. Felizmente ninguém realmente acredita que Jacó e seus homens são sarovianos. Depois de ser derrotado repetidamente e falhar em garantir uma única vitória contra Sarovia, qualquer pessoa com um QI acima de 50 pode ver que Jacob voltaria para o seu velho e confiável, fingir que possui algo que não tem. Durante meses, Sarovia riu de Jacob. Na verdade, Sarovia nem sequer respondeu a Jacob. Enquanto Sarovia senta-se à mesa dos adultos para almoçar, Jacob e seus escravos nem sequer se sentam à mesa das crianças. Eles estão na sala de necessidades especiais. Afinal, pais responsáveis deixam as crianças fazerem o que quiserem, contanto que não machuquem ninguém.
E Jacob não machuca ninguém em Graal desde 2020. Ele falha constantemente em vencer ou derrotar qualquer um. Jacob pode reivindicar Sarovia o quanto quiser, assim como você ou eu podemos afirmar que temos asas e pular do penhasco mais próximo. O resultado é o mesmo, só nos machucamos. Mas aqui está a questão e aqui está o tema do documentário de hoje. Jacó encontrou um novo passatempo nos últimos 6 meses, entre forçar outros a fazerem todo o trabalho dele e desenhar peças de arte horríveis sobre uma história que nunca aconteceu, e ninguém se importa. O novo passatempo de Jacó gira em torno de 3 palavras: Sarovia, da Temu. Avançamos para hoje, março de 2025. Onde está Sarovia? Uma nação próspera com seu próprio idioma há mais de um ano. Possui sua própria heráldica única, suas próprias tradições políticas, quase 100 peças de legislação exclusiva, uma constituição única e muito mais. Mas onde está Jacob? Bem, Jacó e seus escravos ainda existem. E sim, antes que você pergunte, eles ainda fingem ser Sarovia. Mas quando você compra uma falsificação, a qualidade nunca é a mesma. Vamos ver no que Jacó tem estado ocupado nos últimos meses, certo? Eles também fizeram sua própria língua. Que único! Espera um segundo, essa língua é só a língua de Sarovia, mas mudada um pouquinho? Bem, parece ser quase idêntica, até as páginas iniciais são idênticas. Bem, isso deve ser apenas uma coincidência, certo? E o simbolismo deles? Eles também estão usando a bandeira de Sarovia, e estão usando o símbolo saroviano da rosa, espalhado por todo o Graal. Também colocaram na heráldica mal desenhada deles e na coroa, exatamente como Sarovia fez anos atrás. E colocaram no dicionário deles também. Muito estranho. Claramente isso também deve ser uma coincidência. E a arte deles? Eles têm arte que é uma cópia direta da arte saroviana de 5 anos atrás. E os símbolos do exército deles parecem muito suspeitosamente com muitos dos emblemas e logotipos de Sarovia. Parece que até introduziram esses símbolos apenas semanas depois que Sarovia os atualizou, quase como se esperassem Sarovia mudar para depois copiar. Até as moedas deles são das mesmas cores que as de Sarovia, para os mesmos valores exatos. Muito estranho e muito suspeito. E a política e as leis deles? Estão fazendo infográficos quase idênticos aos pôsteres sarovianos de anos atrás? Isso já não pode ser coincidência. Estão criando comitês parlamentares? Bem, Sarovia foi a primeira e única guilda a fazer isso no Graal. Eles também têm um conselho privado, e parece que copiaram quase palavra por palavra o antigo documento do conselho privado de Sarovia, e o ato de sucessão deles. É tão similar que tem as mesmas frases, só mudadas contra nós. Assim como Sarovia, parece que eles começaram a copiar a frase que colocamos no final de nossos documentos também. Isso está ficando maluco. E as casas deles no Graal? Certamente a arquitetura da suposta capital deles, Luxemsgran, é única, certo? Puta merda, você tá de brincadeira? Conforme você desce a toca do coelho, percebe que quanto mais fundo entra na suposta nação de Jacob, mais percebe que ele realmente perdeu completamente a cabeça. Absolutamente tudo o que ele fez nos últimos 6 meses, coisas que ele apresenta como ideias próprias, são descaradamente copiadas de Sarovia. Ele faz alguém se render? Então vamos fazer a rendição no mesmo lugar onde Sarovia fez a deles e encenar a rendição do mesmo jeito. Vamos tirar fotos de nossos oficiais e colocar uma moldura ao redor, exatamente como Sarovia faz. Vamos fazer orçamentos mensais com salários nas mesmas categorias exatas que Sarovia criou. O sistema judicial deles, apenas um mês depois que Sarovia reformou o seu, agora é uma cópia do sistema saroviano, até a estrutura e o formato do fórum. Não importa para onde você olhe, não importa com quem fale, não importa como analise, Jacob finalmente teve sucesso em algo pela primeira vez na vida. Ele criou uma versão chinesa falsificada de Sarovia e piorou a qualidade em absolutamente todos os aspectos. Uau, Sr. da Silva, esta é uma excelente reportagem.
Parece que Jacob e seus perdidos estão fazendo um excelente trabalho, copiando absolutamente tudo o que Sarovia já fez, e transformando em algo o mais horrível e retardado possível. Você pode confirmar esse resumo? Sim, Sr. Pereira, obrigado. Certamente é um resumo muito preciso, mas há uma peça faltando nesse quebra-cabeça. Veja, não apenas Jacó e seus apoiadores de qualidade questionável e inteligência abaixo da média estão tentando copiar Sarovia, mas eles também estão fazendo isso sozinhos. O que você quer dizer, Senhor da Silva? Bem, Sr. Pereira, as guildas deles estão completamente mortas. Estatísticas relatam que tanto o servidor do Discord deles, quanto as guildas, estão igualmente mortas. Desertores da nação de Jacob confirmam que as guildas estão silenciosas e sem atividade, mas pior ainda, o Discord deles está morto. Apenas 200 mensagens, uma média de 10 por dia, foram enviadas no canal geral deles durante todo o mês de março, enquanto Sarovia tem quase 8.000 mensagens nesse canal sozinho. E as guildas? Agências de inteligência relatam que 70% das tags jacobitas, se excluirmos as outras 5 tags que foram tomadas de Sarovia ou destruídas pela péssima administração de Jacob, estão off-tag ou inativas por mais de um dia. Parece que os dias de Jacob estão chegando ao fim mais uma vez, e todo esse esforço copiando Sarovia foi desperdiçado mais uma vez. Obrigado, Senhor da Silva. Tenho a certeza de que enviaremos você ao campo novamente quando Jacó lançar sua 6ª cópia de Sarovia daqui a 4 meses. Isso é tudo para o documentário Sarovia da Temu, do Sarovia Patê. Fiquem ligados às 18 horas para a nossa reportagem investigativa diretamente de Luxemburgo, trazendo uma alarmante escalada no sexo gay na capital rebelde.